Boa noite, amada igreja. É um privilégio estarmos reunidos aqui nessa noite para nos colocarmos diante da palavra de Deus e do Senhor recebermos encorajamento. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro. Nós estudaremos do verso 1 ao verso 9 nessa noite. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. Leia comigo a palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Essa carta do apóstolo Pedro muito provavelmente foi escrita por volta dos anos 60 a 65 depois de Cristo. A maioria dos estudiosos acreditam que neste período a perseguição por parte do Império Romano contra os cristãos ainda não havia chegado ao seu ápice e estava começando a se espalhar para a região de onde estavam aqueles que receberam essa carta. E para quem Pedro enviou essa carta? Ele deixa claro logo nos primeiros versículos que essa carta foi escrita para cristãos que estão dispersos pela região da Ásia Menor, dividida em 5 províncias romanas. Então, diante de uma perseguição iminente, Pedro envia essa carta para encorajar esses cristãos, dizendo para eles o seguinte: basicamente a mensagem é essa: pela graça, vocês foram chamados para a salvação em Jesus. Nessa vida vocês vão sofrer por buscarem viver uma vida que honra a Deus. Mas enquanto vocês sofrem, Deus vai restaurá-los, Deus vai confirmá-los, Deus vai firmá-los, Deus vai fortalecê-los. E por causa disso, vocês vão chegar lá. Vocês são peregrinos. Vocês estão só passando por esse mundo, passando por sofrimentos, mas vocês não vão ficar pelo caminho, vocês vão chegar lá. O mundo, o sofrimento, as provações não vão vencer vocês. Enquanto vocês peregrinam e são provados, o Senhor vai guardar vocês e na eternidade vocês vão desfrutar da herança que Deus reservou para vocês. Foi para encorajar os peregrinos da Ásia Menor com essa mensagem que Pedro escreveu essa carta. E essa mensagem, ela ecoa através da história e chega aos nossos corações nessa noite, e ela ainda faz sentido para nós. Ela também nos serve de encorajamento, porque nós, Igreja do Senhor Jesus no século 21, nós também estamos diante de um contexto de perseguição presente e iminente. Também somos peregrinos. Também estamos passando por esse mundo, passando por sofrimentos, passando por provações, e precisamos nos alegrar na esperança da graça enquanto vivemos nossas vidas em um mundo mau e hostil à nossa fé. Precisamos nos lembrar dessa graça, descansar nessa graça, nos fortalecer nessa graça, se apegar a essa graça salvadora de Deus, porque pela graça nós também vamos chegar lá.
Essa é a nossa esperança. Talvez você esteja sentado aqui nessa noite e você esteja vendo o seu cônjuge enfrentando provações no trabalho, porque ele ou ela tem um compromisso real com o Senhor Jesus, está buscando honrar o Senhor Jesus ali naquele emprego onde o Senhor colocou aquela pessoa, e isso tem um preço. Por causa da sua fidelidade ao Senhor, isso traz provações, traz desafios, traz perseguições, e no seu coração você se pergunta: será que ele vai ficar firme até o fim? Talvez você veja o seu cônjuge enfrentando provações entre familiares descrentes, recebendo desprezo, zombaria, desdém, perseguições. E você se pergunta no seu coração: será que ela vai ficar firme até o fim? Talvez você veja os seus filhos sendo perseguidos nas escolas, nas universidades, zombado pelos professores, perseguido pelos descrentes, desprezados pelo mundo, o mundo rugindo para cima deles, tentando fazê-los desistir da fé, e no seu coração você se pergunta: será que eles vão ficar firmes até o fim? Talvez você tenha essas dúvidas sobre si mesmo. Diante das muitas provações da vida que enfrentamos neste mundo caído, você se pergunta: será que eu vou chegar até o fim, Senhor? Será que eu vou chegar lá? E a resposta da palavra de Deus é: sim, você vai. Se pertencemos ao Senhor Jesus, se somos eleitos de Deus, se somos peregrinos, porque fomos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, estamos sendo santificados pelo Espírito Santo para vivermos uma vida de obediência ao nosso Senhor Jesus, como está escrito aqui nos versos iniciais, nós vamos chegar lá. Pedro abre essa carta anunciando essa esperança e nos chamando a bendizermos o Senhor com alegria por causa dessa esperança. Pedro nos mostra aqui que podemos nos alegrar nessa esperança diante das provações. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 12, ele vai dizer: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Como é que isso é possível? Como é que eu e você, diante das intensas provações que enfrentamos e enfrentaremos nessa vida, podemos permanecer alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na nossa comunhão com Deus? Como é que nós podemos permanecer firmes na graça, bendizendo o Senhor enquanto esperamos por Ele e somos provados? O que a palavra de Deus nos diz sobre a nossa peregrinação por esse mundo mau? Como é que a palavra garante para nós que nós vamos chegar lá? É isso que a gente vai descobrir nessa noite. E o meu desejo e a minha oração para nós como igreja é que no final dessa mensagem, depois de olhar para as Escrituras, a gente parta caminhos cheios de esperança diante das provações. Mas não somente esperança, mas uma esperança alegre. Uma esperança que resulta em louvor a Deus. Porque nós, como igreja do Senhor, fomos encorajados pela palavra que nos diz: nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Essa é a esperança viva na qual nos alegramos. Por que podemos nos alegrar nessa esperança, mesmo diante das mais intensas provações? E a primeira coisa que o texto nos ensina é que nós podemos nos alegrar na esperança de que vamos chegar lá, diante das provações, por causa da obra salvadora de Deus. Pedro ele começa bendizendo a Deus com alegria, porque Deus, em sua grande misericórdia, realizou uma obra salvadora na vida desses cristãos peregrinos que estão dispersos pela Ásia Menor. Esses irmãos no passado, eles estavam mortos em seus pecados. Eles não tinham mérito algum com Deus. Eles eram inimigos de Deus. E eles precisavam nascer de novo. E isso era algo que eles não poderiam fazer por si mesmos. E Deus, com a sua grande misericórdia, Ele fez essa obra. Ele alcançou esses cristãos com uma graça salvadora. O Evangelho foi pregado a eles no poder do Espírito Santo. E eles nasceram de novo. Deus fez isso por eles. E Deus fez isso por eles por quê? Para quê?
que eles fossem participantes de uma esperança viva. E que esperança viva é essa? De que eles, conforme a misericórdia de Deus, eles têm uma herança preciosa nos céus. Deus os alcançou com a sua misericórdia. Deus fez com que eles nascessem de novo pelo poder salvador do Evangelho, para que eles desfrutassem dessa herança. Deus não os regenerou para que eles peregrinassem pelo mundo, passassem pelas provações e ficassem pelo caminho. Deus os salvou para que eles chegassem lá, até a herança. E qual é a base dessa esperança viva, de acordo com o apóstolo Pedro? Como é que Pedro, com a sua autoridade apostólica, garante para os peregrinos da Ásia Menor que essa herança é real? Que essa esperança é viva? A ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É como se Pedro estivesse dizendo assim: vocês foram salvos pela graça para serem participantes de uma herança eterna, preciosa. E essa salvação, ela é real. Essa herança, ela é real. E vocês vão chegar lá, porque o Salvador que salvou vocês, o Senhor Jesus, Ele está vivo. Pedro está encorajando esses cristãos peregrinos a se alegrarem na esperança, porque na obra salvadora de Deus, Jesus passou pela provação da morte e ressuscitou, para que eles fossem regenerados, para que eles fossem salvos. E agora que eles foram alcançados por essa obra salvadora de Deus, eles também vão passar por provações, eles também vão passar pela morte, mas eles vão ressuscitar também para uma herança eterna e preciosa. Se nós pudéssemos resumir a preciosa lição desses versos iniciais, nós poderíamos dizer que o que está sendo ensinado a nós aqui é que diante das provações, a gente pode se alegrar na esperança de que nós vamos chegar lá, até a nossa herança, e que as provações não vão nos impedir, porque Deus nos alcançou com a sua graça salvadora para que a gente chegasse lá. E o que prova que essa obra salvadora é real, o que faz dessa nossa esperança viva, é que o nosso Salvador, aquele que foi enviado para nos resgatar, Ele passou pela morte no nosso lugar, mas Ele vive. Nós falamos muito sobre a morte de Jesus, e ela é importantíssima. Na sua morte, Jesus Cristo recebeu o castigo que era nosso. Ele derramou o seu sangue para o nosso resgate. Mas nós não podemos de forma alguma nos esquecer que esse sacrifício que foi feito em nosso favor, ele é provado como verdadeiramente eficaz e suficiente no fato de que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. E porque Jesus Cristo ressuscitou, viva é a nossa esperança. Pelas misericórdias de Deus, Jesus enfrentou a morte no nosso lugar. Ele venceu venceu a morte na cruz no nosso lugar, em nosso favor, para que nós tivéssemos acesso e pudéssemos desfrutar de uma herança eterna. Deus não nos salvou em vão. Nossa esperança não é vã. As misericórdias de Deus chegaram em nossas vidas através de um Salvador que morreu, mas vivo está. É por causa disso que nós vamos chegar lá. E podemos nos alegrar na esperança, mesmo diante das provações. Porque Deus nos salvou para chegarmos lá. Uma das coisas que mais me constrangem na minha vida é quando eu penso nos muitos projetos inacabados que eu deixei para trás. Coisas que eu comecei e nunca terminei. Você tem projetos assim na sua vida? Eu tenho alguns. Todos nós temos obras inacabadas em nossas vidas. Obras que ficaram inacabadas por falta de recursos, por falta de diligência, por falta de força, por falta de vontade, por falta de capacidade, por falta de organização, por falta de tempo, ou até mesmo por causa de algum evento que foge do nosso controle. As razões são as mais diversas para largarmos coisas inacabadas pelo nosso caminho.
Se você der uma volta para o Bragança Paulista, você não vai ter muita dificuldade de encontrar alguns prédios abandonados que nunca foram acabados e provavelmente nunca serão. E o que a palavra de Deus está dizendo para nós nessa noite é que Deus, Ele não é um Deus de obras inacabadas. Ele nunca deixa para trás obras inacabadas. A obra salvadora de Deus em nossas vidas nunca será interrompida por falta de recursos, por falta de diligência, força, vontade ou capacidade, ou por qualquer outro contratempo, ou falta de alguma coisa. Nada é capaz de ameaçar a obra salvadora que Deus começou em nós através de Jesus. Ninguém será deixado para trás inacabado. Todos nós, os que creem em Cristo, os que foram alcançados pela misericórdia salvadora, vamos chegar lá. E podemos nos alegrar nessa esperança, mesmo diante das mais intensas provações, porque em Cristo, Deus começou uma obra salvadora em nós, e Ele vai terminar. Diante disso, a primeira coisa que você precisa se perguntar nessa noite, diante dessa preciosa lição, para que você seja capaz de se alegrar na esperança, é se essa obra salvadora, que pela misericórdia de Deus, nos regenera para uma esperança viva, e pela ressurreição de Jesus, nos garante essa herança eterna, se essa obra salvadora chegou na sua vida. Você pertence a Jesus, você colocou a sua confiança no Cristo que morreu, mas vivo está. Você já passou por aquele momento em que diante do seu pecado, da sua miséria, da sua culpa, você clama a Deus por misericórdia, e você se jogou nos braços abertos, os braços salvadores do Senhor Jesus Cristo? Se a sua resposta é não, você precisa fazer isso hoje. Porque enquanto você não fizer isso, não há esperança e nem alegria para você. Você não vai chegar lá. Porque na verdade, você nem botou o pé na estrada ainda. A obra salvadora nem começou na sua vida. Mas se sua resposta é sim, se diante das mais intensas e ferrenhas provações que você possa enfrentar nesse mundo, a sua resposta é sim, talvez você esteja enfrentando provações agora, saiba que esses braços salvadores, eles são fortes o bastante para te segurar, para te carregar até lá. E você vai chegar até lá porque o seu Salvador vive e Ele vai te levar até lá. E nem vida, nem morte, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação, nem tribulação, angústia, perseguições, fome, nudez, perigo ou espada, nada será capaz de arrancar você desses braços. Aquele que começou a boa obra, a obra da salvação em você, Ele vai completá-la, você vai chegar lá. Alegre-se nessa esperança. Vamos ser honestos. Só esses versículos iniciais aqui, a gente já encontra encorajamento suficiente para uma vida inteira. Não podia fechar a Bíblia e ir embora. Mas Deus, na sua bondade, Ele nos encoraja mais. Ele vai além. Ele vai além para nos dizer: você vai chegar lá, alegre-se na esperança. E nos versos seguintes, o apóstolo Pedro nos diz que nós podemos nos alegrar na esperança diante das provações, porque o próprio Deus guarda a nossa herança. Pedro então diz para os peregrinos da Ásia Menor que a herança da qual eles foram salvos para desfrutar, essa preciosa e eterna herança, ela está guardada nos céus pelo próprio Deus. O termo que o apóstolo Pedro usa aqui para descrever o guardar de Deus é um termo militar, usado para descrever o guardar de um soldado, como se Deus com um escudo, como um soldado, com um grande escudo, Ele está ali protegendo a nossa herança nos céus. E por isso essa herança não vai se perder, ela não vai ser roubada, ela não vai estragar, ela não vai sumir. É uma herança que nunca será tocada pela morte, nem pelo mal, e nem mesmo vai sofrer os efeitos do tempo. É uma herança à prova de tempo, à prova de morte, à prova de pecado, porque Deus é o seu guardião.
Isso é particularmente impactante e precioso para esses cristãos peregrinos, porque nós estamos falando de pessoas que estavam prestes a perder todas as suas posses, que teriam que deixar suas casas, suas propriedades, por causa da perseguição. O povo que estava recebendo essa carta em primeira mão, por causa da perseguição, perderia toda a sua vida nesse mundo. Não havia herança para eles aqui. Mas esse não é o único guardar que o apóstolo Pedro menciona aqui para o encorajamento dos peregrinos. Ele diz também que eles mesmos, os peregrinos, mediante a fé, estão sendo guardados pelo poder de Deus e continuarão sendo guardados até a chegada daquele maravilhoso dia em que Cristo virá para colocar um ponto final na história. Então Pedro encoraja os peregrinos a se alegrarem nessa esperança diante das provações, dizendo para eles que Deus está guardando a herança e Deus está guardando eles, enquanto eles peregrinam pela fé até a herança. Mas esses dois guardares de Deus, se é que a gente pode falar assim, eles podem gerar uma certa dúvida nos nossos corações. Beleza, Deus guarda a herança está lá no céu, Deus está lá no céu guardando a herança, está além do alcance de qualquer poder destruidor, está seguro em Deus. Tenho certeza que Deus não vai falhar. Mas se essa jornada de peregrinação até a herança é pela fé, e eu sou protegido pelo poder de Deus até a chegada da herança, e essa jornada é pela fé, e se minha fé falhar? Em outras palavras, se essa jornada de peregrinação rumo à herança é pela fé, o que é que me garante que amanhã eu vou acordar e eu vou continuar crendo no Senhor? E continuarei sendo guardado pelo poder de Deus até o último tempo? O que esse texto está nos ensinando não é que, porque nós cremos, porque nós temos uma fé pessoal, intencional, porque confiamos, fazemos um movimento de confiar e reconfiar de novo, Deus vai nos proteger com o seu poder. Como se, em resposta à minha fé, Deus me protege. Não é isso que o texto está dizendo. Só existe uma forma dos inimigos de Deus, os inimigos da igreja, Satanás e este mundo, te impedirem de desfrutar dessa herança. Eles podem fazer isso destruindo a sua fé. Se eles me fizerem dar as costas para Jesus, deixar de crer no Senhor, acabou. O diabo venceu. Satanás e as suas acusações, elas não impedem a gente de ir para o céu. As distrações deste mundo também não. Nem mesmo o sofrimento. Mas a falta de fé, sim. E se nós afirmarmos que Deus nos protege na peregrinação, porque diante de todas as ameaças, dos ataques dos inimigos de Deus, nós reafirmamos a nossa fé, nós temos uma contradição. Porque Deus guarda você de algo que você já fez. Não é como se Pedro estivesse nos ensinando aqui que somos nós que nos protegemos com a nossa confiança dos ataques destruidores de Satanás que miram na nossa fé. Nós confiamos, e aí porque nós confiamos, Deus nos guarda com o seu poder. Se é isso que Pedro está ensinando, então não sobra nada para Deus fazer. Porque nessa visão, nós sustentamos a nossa própria fé. E cá entre nós, eu pelo menos, eu não encontro conforto e esperança alguma na minha própria capacidade de crer e responder com fé às provações. Porque eu sou muito inconstante. Eu sou muito imaturo e carente da graça. Mas não é isso que o texto está ensinando. Graças a Deus não é isso. O que o texto está nos ensinando é que nós podemos nos alegrar na esperança diante das provações, porque Deus guarda sim a nossa herança lá nos céus, mas Ele também está ativamente nos guardando, e Ele faz isso, Ele nos guarda, guardando, sustentando e protegendo a nossa fé com o seu poder. O que garante que eu e você, seu cônjuge, seus filhos, todos nós aqui que pertencemos ao Senhor, o que nos garante que nós vamos acordar amanhã e continuaremos crendo no Senhor
e vamos continuar crendo até o dia em que o Senhor Jesus voltar, é o fato de que Deus, pelo seu poder, Ele vai guardar e sustentar a nossa fé. Ele vai manter a chama acesa. Ele não vai permitir que nada, nem Satanás, nem o mundo e as suas distrações, e nem mesmo o sofrimento destruam a nossa fé. Ele está nos guardando, nos mantendo, acreditando. É por isso que os inimigos de Deus não terão sucesso contra nós. Deus está constantemente fortalecendo, sustentando, revitalizando, energizando, restaurando a nossa fé com o seu poder. E por isso nós continuaremos crendo, guardados, até a chegada na herança que Ele está guardando. Então, se você realmente crê no Senhor Jesus hoje, se a sua fé é genuína, se ela é real, agradeça a Deus. Adore o Senhor Jesus com gratidão. Hebreus 12, versículo 1 e 2 vai dizer para a gente que o Senhor Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele te regenerou para a fé e Ele vai sustentar essa fé, a sua fé até o fim. E não só a sua fé, mas a fé do teu marido, a fé da tua esposa, a fé dos teus filhos, a fé da tua parentela, dos teus irmãos em Cristo. Se vocês já são uma família na graça do Senhor, que conforto, que descanso, que encorajamento nós encontramos nessa verdade. Deus não está somente guardando a nossa herança. Saber que Deus está guardando a nossa herança é maravilhoso, mas não nos impediria de sermos assombrados pela possibilidade de desistirmos no meio do caminho por causa das provações. Talvez você veja os ataques dos inimigos de Deus na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus irmãos em Cristo, e você se preocupa: Senhor, será que eles vão desanimar? E se diante do sofrimento, e se diante da perseguição, Senhor, da dor, e se diante do ódio do mundo, e se diante das lutas, eles desanimarem e a fé deles morrer? E se a minha fé morrer, Senhor? E se eu não aguentar? Que Deus venha através da palavra te encorajar nessa noite, te lembrando que Ele está guardando a herança, e Ele também está guardando pelo seu poder a fé de todos aqueles que pertencem a Ele. Satanás e o mundo podem se levantar contra nós para nos destruir. Nós podemos passar por toda sorte de provações neste mundo, mas podemos nos alegrar na esperança, porque Deus guarda a nossa fé com o seu poder. E porque continuaremos crendo pelo poder de Deus, nós vamos chegar lá. Alegre-se na esperança. E se você está aqui nessa noite, e os sofrimentos, as lutas, os ataques do inimigo, as perseguições te fizeram parar de crer, se a sua fé foi destruída, se a chama foi apagada, isso não significa de forma alguma que Deus falhou em te guardar. Como se você pudesse dizer: poxa vida, Deus, eu criei no Senhor, mas passei por tanta coisa, né? O Senhor permitiu tanto sofrimento na minha vida, olha só pelo que eu passei, o Senhor não me guardou, aí eu desisti. Essa não é a verdade. Se você está aqui e está nessa condição, com essa mentalidade, você crê numa mentira. Até porque Deus nunca prometeu que Ele nos guardaria das tribulações e das provações. A promessa é que seríamos guardados nas provações e nas tribulações. A verdade sobre você, cuja chama se apagou, é que seu coração nunca foi terra boa. Seu coração é um terreno pedregoso, com uma camadinha fina de terra. E a palavra que foi semeada no seu coração, apesar de inicialmente ter sido recebida com muita alegria, ela não encontrou solo bom para se enraizar. E por isso, quando veio a tribulação, quando vieram as dificuldades da vida, você abandonou o Senhor. E enquanto você não reconhecer a dureza do teu coração, a incredulidade do seu coração, e clamar a Deus por um novo coração, por um coração que é solo bom, não existe esperança, alegria para você. E finalmente, irmãos,
o apóstolo Pedro encerra esse trecho nos ensinando que nós podemos nos alegrar na esperança diante das provações, porque o nosso sofrimento, ele tem um propósito. Nos versos finais, Pedro diz para os peregrinos que o sofrimento deles não é em vão. O sofrimento ele vem para provar que a fé deles é genuína. E aí quando Cristo for revelado, quando ele voltar, Cristo vai ser glorificado por causa da fé deles. Porque eles vão saber que todas as provações não foram em vão. E esses peregrinos estão sofrendo. Eles não estão vendo o Senhor Jesus. Eles nunca viram o Senhor Jesus. Mas eles creem no Senhor. Pela fé, eles suportam os sofrimentos e eles creem. E essa perseverança mostra o quanto eles amam o Senhor. Eles estão sofrendo e continuam crendo em um Jesus que eles não viram. O sofrimento não viria sobre a vida deles, desses irmãos, para destruí-los, mas para evidenciar a fé, o amor e a alegria deles que eles experimentavam no Senhor. Porque isso rende glória para o Senhor. Porque diante da perseguição, das agressões, das dores, das perdas, a fé deles não foi destruída, mas comprovada. O amor deles pelo Senhor não diminuiu, mas foi evidenciado. A alegria deles não acabou, mas produziu exaltação. Porque diante do sofrimento e das muitas provações, esses irmãos entendiam que o sofrimento não era em vão, mas tinha o propósito de levá-los a crer mais, a amar mais, a se alegrar mais em Cristo. E isso era uma evidência que a salvação da alma deles era real. Esse texto está nos ensinando, irmãos, que diante das provações, nós podemos olhar o sofrimento nos olhos e sorrir, não porque somos um povo negacionista, maluco, que nega a realidade da dor. Como assim? O sofrimento é psicológico. Mas porque sabemos que o sofrimento não vem sobre nós para nos destruir, mas para nos santificar, para comprovar a nossa fé e produzir em nós vidas que glorificam o nosso Salvador. Ao olharmos para a história da igreja cristã ao longo dos séculos, a gente pode notar que o sofrimento nunca foi uma ameaça real para a igreja do Senhor Jesus. Sabe o que é um perigo para a igreja de fato? Conforto, as riquezas, o mundanismo, os iPhones, os carros chiques, as roupas caras, as distrações deste mundo. São nessas coisas que mora um verdadeiro perigo. Mas o sofrimento pode tomar tudo de nós. Nossas casas, nossos recursos, nossa saúde, nosso conforto, aqueles que amamos. E quando diante de todas as perdas, nós continuamos crendo no Senhor, continuamos se alegrando no Senhor, continuamos amando o Senhor é glorificado no nosso sofrimento e a nossa fé é comprovada como genuína. Esse é o propósito do sofrimento. Podemos nos alegrar na esperança, porque o sofrimento em nossas vidas comprova a nossa fé, nos leva a uma confiança mais profunda e sólida, e nos leva a amar mais o nosso Senhor. E nos permite experimentar uma alegria gloriosa e indizível, que as melhores atrações desse mundo não chegam nem perto de conseguir simular. Então, entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã. A matéria da qual nós somos feitos, o pecado que habita em nós, faz com que o sofrimento seja o único caminho para que sejamos aperfeiçoados no amor, na fé e na esperança. E Deus permite que o sofrimento, as provações venham sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que sejamos aperfeiçoados. Se você se escandaliza com isso, você precisa trocar uma ideia com Jesus, porque Ele vai te mostrar as cicatrizes dele. Nós somos salvos pelo homem Deus que é experimentado nas dores.
também foi perseguido, que também foi provado, que também sofreu, e nos salvou porque sofreu o castigo que era nosso. Então, quando o sofrimento vem sobre a sua vida, lembre-se que ele vem para te fazer mais parecido com ele. Ele vem para comprovar e fortalecer a tua fé, para te purificar dos teus amores mundanos e bagunçados, para te levar a amá-lo mais, para que você deixe de se enganar com as distrações tolas desse mundo, achando que nelas você encontra felicidade e experimenta uma alegria. E o sofrimento vem para te se levar a experimentar uma alegria que vai além da compreensão, uma alegria que é celeste. Quando o sofrimento vier sobre a sua vida, alegre-se na esperança, porque ele não é para a tua destruição, mas é Deus aperfeiçoando você através das provações para você chegar lá. Você vai chegar lá. O sofrimento não vem sobre você para te impedir. A palavra de Deus nessa noite, meus irmãos, ela nos encorajou a nos alegrarmos na esperança viva que temos no Senhor Jesus Cristo, nos ensinando que nós esperamos com alegria pela nossa herança, porque Deus é o autor, o sustentador e o aperfeiçoador da nossa fé. Nós esperamos com alegria pela nossa herança, mesmo diante das mais intensas provações deste mundo, porque Deus é o autor, o sustentador e o aperfeiçoador da nossa fé. Baixe sua cabeça, ore comigo.